Bom dia, senhoras e senhores. Vamos dar início à mesa redonda que vai discutir para a área de ciência, tecnologia e inovação, refletindo as perspectivas. Meu nome é Marcelo Zorano, professor titular aqui do Departamento de Pediatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estão presentes hoje nessa mesa Guilherme Cambuim e Fabrício Léo Nunes, do Fundo da Manhã. Depois nós vamos explicar exatamente o que significa o Fundo da Manhã. O professor Jorge Alves de Almeida Venâncio, assessor da Diretoria de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da FINEP. O professor Jorge era também coordenador da Comissão de Ética e da CONEP. E o senhor Carlos Stein é o diretor de investimentos da Venture Smart Money, acelerador de startups e empresas, aqui, mas agora de uma dimensão. Bom dia, senhoras e senhores. Vamos iniciar a nossa mesa redonda, financiamento para a área da ciência e tecnologia, inovação, uma nova perspectiva nesse campo. Contamos com a presença de nossos convidados, o senhor Carlos Klein, que é diretor de investimentos da Venture Smart Money, uma aceleradora de empresas sediadas aqui no Rio Grande do Sul, com dimensão nacional e internacional. Temos a presença de dois representantes do Fundo da Manhã. O Fundo da Manhã é um fundo gestado pela egressos da Escola de Administração aqui da URGS. O Fabrício e o Guilherme estarão presentes para explicar como funciona e como criaram esse fundo de investimentos. É um fundo de patrimonial perpétuo, com foco em iniciativas de alunos e professores e funcionários aqui da URGS. E, finalmente, o professor Jorge Alves de Almeida Venâncio, que é assessor da Diretoria de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da FINEP e também ex-coordenador da Comissão de Ética e Pesquisa da CONEP, que vai nos brindar discutir sobre os projetos de financiamento estatais para a área de ciência e tecnologia, basicamente tecnologia no Brasil. Inicialmente, vou solicitar, então, ao Fabrício e ao Guilherme que discorram sobre o tema
fundos patrimoniais e beneficentes. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos, né? Antes agradeço aqui pela oportunidade, pelo convite também ao HCPA, professor Marcelo, também cumprimento também os colegas aqui que estão compartilhando aqui desse tema que a gente entende que é muito importante, né? Falando em aspectos relacionados à pesquisa, desenvolvimento e inovação. A ideia, vou compartilhar um pouquinho, né, dessa visão, né, do que é um fundo patrimonial perpétuo ou endowment funds, e depois o Fabrício também compartilhar um pouquinho mais, né, da nossa experiência aqui mais recente, né, do Fundo Amanhã. Eu sou diretor de projetos aqui no Fundo Amanhã. O Fundo Amanhã é uma iniciativa que iniciou no ano passado, mas como já foi comentado aqui, já vem sendo construída, né, há mais tempo, principalmente por egressos da universidade. Então, vou compartilhar aqui minha tela. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, sim, sim. Ótimo. Bom, então, falar um pouquinho sobre endowments, né, endowments universitários, principalmente focando nessa perspectiva aqui para a área de educação. Desculpa. Peraí. Só um segundinho. Agora sim. Falar um pouquinho sobre endowments universitários, né, principalmente focado nessa temática da educação, em que a gente também está propondo aqui, principalmente com essa experiência prática do Fundo Amanhã, né, olhando o modelo tradicional do que é um endowment, do que é um fundo patrimonial, perspectivas de como avançar, né, nessas formas aí de financiamento, investimentos, né, para a área aí de pesquisa, educação, né, para a gente conseguir avançar, né, e manter, né, obviamente criar novas oportunidades aí para o ensino superior e todas as organizações que estão relacionadas a esse contexto. Basicamente, só para trazer, né, o que é um endowment fund, né, é um fundo que ele pode ser formado, né, por pessoas, né, físicas, né, ou jurídicas, né, que basicamente a ideia é receber doações, né, em que tu cria um montante principal. Esse montante principal ele é investido, né, no mercado financeiro, geram-se rendimentos. E uma parte desses rendimentos eles são concedidos daí para as iniciativas específicas, né, que aquele endowment tem como objetivo ou como missão principal. Então, essa é uma estrutura, né, que ela acaba se tornando perpétua muito porque somente uma parte, né, dos rendimentos é utilizados, a outra parte dos rendimentos compõe o montante principal e, obviamente, ao longo do tempo, né, esse montante ele vai crescendo e tu consegue ser uma nova fonte de recursos, né, para organização, né? Muito nesse sentido eles são criados, né, para gerar essa estabilidade, autonomia, né, conseguir ter não ter uma necessidade a cada instante, né, ou a cada ano, a cada período, tu precisar fazer captações, né, então tu consegue ter uma estrutura, óbvio que, né, exigem, né, uma perspectiva, assim, de longo prazo, porque essa estrutura que está sendo criada, ela necessita, obviamente, do tempo, né, e que tenha, né, montantes que vão sendo, né, acrescentados ao longo do tempo para gerar esses recursos. E, obviamente, a proposta, a finalidade principal é que ele consiga auxiliar nessa perpetuidade, né, dessa entidade, tu conseguindo determinar alguns recursos específicos que muitas vezes não estão dentro, né, do orçamento, né, que a organização hoje já despende, que possam criar novas possibilidades e estruturas aí para esse processo.
O que a gente traz aqui, depois, né, eu vou trazer um pouquinho mais do contexto internacional e do Brasil, que grande parte desses endowments, né, eles são voltados para a área de educação, porque, né, como a gente bem sabe, né, o conhecimento é a base para a geração de riqueza, bem-estar de uma sociedade, e que muitos desses problemas complexos que hoje a gente enfrenta, né, seja na área da saúde, seja em outras áreas, a gente necessita, né, de pessoas qualificadas, né, que também vão propiciar, né, uma transformação social e econômica para esse processo, né, de desenvolvimento socioeconômico, né, seja local, seja âmbito nacional. E que, obviamente, a questão de educação, aprendizado, necessita, né, pesquisa, né, necessita de investimentos contínuos e de longo prazo para que se consolidem e, de fato, né, nesse processo consiga trazer, né, esses resultados que são desejados, né, e tem um impacto mais aprofundado. Então, aí que surge, né, muito essa possibilidade, essa vinculação de fundos patrimoniais para a área de educação. Não por acaso, né, grande parte desses endowments eles estão ligados à universidade, aqui trazendo alguns números, né, no Brasil, e a possibilidade que esses endowments têm também de auxiliar nesse contexto, né, a gente tem baixos níveis, né, de investimento em pesquisa e desenvolvimento, mas né, em contraponto, né, grande parte, né, de inovações ou patentes, né, que a gente olhando mais nesses indicadores tradicionais, são advindos de universidades públicas. Muitas vezes o que falta é essa tradução, né, obviamente, essa conexão maior com o mercado, para que, de fato, gere, né, mais inovações e recursos. Falando um pouquinho do contexto, né, internacional, né, a gente olhando, né, mais para esse contexto universitário, né, a gente tem as grandes universidades nos Estados Unidos, né, que é hoje os modelos de referência, e onde estão a grande parte dos endowments. A gente tem algumas experiências na Europa também, mas principalmente Harvard, Yale, Stanford, né, que já tem bilhões de dólares, né, em seus patrimônios, e muito desses recursos, né, eles são investidos, né, nas bolsas de estudo, né, em programas acadêmicos de pesquisa. Alguns deles também servem, né, como tem um modelo jurídico também diferente, né, de contratação e manutenção, né, de pesquisadores e corpo docente, investimento em infraestruturas. Então, não por acaso, muitas vezes, né, os prédios, né, têm o nome de doadores. Então, o que a gente traz aqui, né, que é uma realidade, vamos dizer assim, um pouco distante, né, da atual, né, olhando o cenário brasileiro, né, porque eles têm um grande número de endowments, eles têm, né, um volume relativamente grande também, né, nesse processo. E o que chama muita atenção é que né, o formato, a organização deles, algumas características que essa é uma estrutura independente e que exige, né, uma equipe profissional. A questão também de captação de recursos com grandes aportes, eles advêm de egressos, muito no sentido, né, de senso de retribuição, de pertencimento àquela instituição, por eles lidarem com um grande, né, montante de recursos. Eles têm uma gestão de investimento de ativos, né, que são importantes, e muitas vezes quem implementa, né, quem desenvolve, implementa os projetos, eles servem muito mais como mecanismos, né, de desenvolvimento aí para dar tração nesse processo. Aqui trago só a título, né, de exemplificação aqui, né, para a questão do contexto, né, internacional e da questão da cultura, né, de incentivos à doação, em que a gente visualiza muito o aspecto, né, de que nos Estados Unidos já tem, né, uma tendência maior a esse senso, a valorização da educação, já tem alguns mecanismos, incentivos fiscais e tributários. E falando um pouquinho mais do contexto brasileiro, né, que o Brasil tem, né, um potencial muito grande, mas tem diversos desafios, seja uma questão cultural, seja uma falta de confiança dos doadores, seja uma questão que a gente precisa mudar também o paradigma, né, focado não exclusivamente no assistencialismo, mas olhar isso como um investimento. E tem também uma falta de incentivos, né, tributários, também algumas complexidades
né, burocráticas que às vezes não permitem que esses modelos, né, principalmente de doações, a gente tem um número, né, um décimo, né, do cenário, né, americano, né, temos também, né, um número, né, relativo aqui de recursos. Grande parte desses endowments hoje que existem são focados na área de educação. A gente teve a criação, né, do marco legal, aí, 13.800 em 2019, que estabelece, mas o olhar muito dessa lei é focado para grandes, né, endowments, então, e também não traz muito esse aspecto da educação, então ainda exige alguns aperfeiçoamentos nessa lei. E olhando um pouquinho mais dos endowments aqui, né, do cenário brasileiro, então, grande parte começou a surgir em 2019, a gente tem, a maioria deles, que nem eu comentei, focado em universidade, a gente tem alguns, né, a grande parte deles, e que tem maior volume de recursos, estão, né, em São Paulo e Rio de Janeiro. Temos algumas outras iniciativas que estão surgindo aqui, né, no próprio Sul, temos o Fundo Catarina, né, o Fundo Centenário, que é focado aqui na URGS para engenharias, e o Fundo Amanhã, que surge, né, no ano passado. E falando um pouquinho só aqui mais para finalizar minha fala, né, que a gente, visualizando o modelo tradicional e a realidade local, todos os desafios, a necessidade de uma adaptação, né, desse modelo, né, e o que a gente traz aqui muito é ver isso como um investimento social e que, né, a gente consiga traduzir isso, né, para organizações, para a sociedade como um todo, em programas e projetos de impacto, né, que não vão fazer mais do mesmo, que vão manter, né, uma relação, mas que eles consigam estabelecer parcerias estratégicas, consigam desenvolver as instituições e avançar, né, nos desafios que a gente tem hoje na sociedade. E a gente propõe aqui, daí vou passar a palavra aqui para o meu colega, o Fabrício, né, de ter um modelo híbrido que olhe, sim, para que tenha o fundo perpétuo de longo prazo, em que tu consiga, né, trazer aquele modelo inicial, mas que também façam doações, né, de projetos específicos, prioritários, né, que uma parte desses recursos seja destinado para o fundo e que a gente consiga, né, dar atração nesses processos. Então, finalizando aqui, o que a gente traz muito, né, dos pilares para essa consecução é que, olhando, né, para esse contexto universitário, olhando, né, os pilares da universidade em pesquisa, educação e extensão, né, colaboração com o mercado, em que esse tipo de mecanismo ele consiga traduzir e agregar, né, uma comunidade para conseguir gerar não só recursos, conexões, novas oportunidades. E acho que esse é um pouco da ideia do Fundo Amanhã e que eu passo aqui a palavra para o meu colega Fabrício. Obrigado, Guilherme. Prazer a todos que estão nos acompanhando. Meu nome é Fabrício. Hoje eu sou gerente de projetos aqui no Fundo Amanhã, em especial um dos nossos projetos que é o Business Analytics Hub, que trabalha a área de dados. E a minha conversa hoje com vocês é tentar explicitar um pouco do que o Guilherme conversou aqui, mostrando o funcionamento hoje do Fundo Amanhã. Então, como todos souberam da nossa conversa, o Fundo Amanhã ele nasce através, né, do eAlumni, ou seja, dessa rede de ex-alunos, e a nossa visão enquanto administração, né, é essa visão mais ampla da universidade como um todo. A gente hoje tem dentro da URGS dois fundos, como o Guilherme comentou, o Fundo Centenário, que é o fundo da Escola de Engenharia, e o Fundo Amanhã, que embora nasça na administração, ele tem um olhar mais amplo e olha para a comunidade como um todo. E o nosso objetivo hoje é justamente impactar a comunidade da URGS. E como a gente começou tudo isso, né? A gente começou no ano passado, somos um fundo bastante novo, num tempo, como vocês viram, onde que nasceu vários fundos. Ano passado foi o período onde que teve o maior crescimento do número de fundos no Brasil, em especial essa busca constante que
tanto os alunos, né, quanto a sociedade em si, ela está vendo em retribuir, que é algo que aqui no Brasil a gente está ainda construindo, nos Estados Unidos é muito mais forte. Mas não é somente construir um fundo, a gente precisa entender também a realidade do espaço onde que esse fundo vai ser criado. Para vocês terem uma noção, o Fundo Amanhã, ele tem, se você contar desde o início do planejamento dele, mais de 10 anos de idade, porque foi visto lá em 2011, mas naquela época ainda não existia um espaço propício para conseguir se trabalhar isso, que é um dos pontos que a gente destacou, que é justamente a cultura da doação, do doar, do give back, novamente para a universidade. Então a gente foi construindo isso ao longo do tempo e conseguimos, né, a partir de 2022, também num olhar que é o que eu vou trazer mais à frente, de entender que o fundo, não somente a parte do endowment, como vocês ouviram falar, né, que é basicamente o fundo perpétuo, ou seja, que a gente utiliza somente os valores dos rendimentos, mas que a gente precisaria, olhando para a nossa realidade brasileira, fazer com que esses benefícios eles sejam trazidos de uma forma mais rápida para os alunos, porque a gente sabe que os alunos eles têm muito pouco tempo para conseguir trabalhar. Por isso, e antes de tudo, um ponto que a gente precisa destacar é como esse fundo vai ser governado. Qual é a governança desses fundos? Isso é muito importante, especialmente para a gente trabalhar a questão da cultura. Como vocês estão vendo na tela, esse é a nossa governança, a governança que o Fundo Amanhã possui. Então, a gente tem desde a Assembleia Geral dos Associados, que é a Assembleia com todos os doadores, nós trabalhamos com conselhos, Conselho Deliberativo, que faz toda a parte das políticas, o Conselho Fiscal, que é responsável, então, por analisar a parte dos montantes financeiros. A gente tem a parte do Comitê de Investimento, que é uma parte integrante do conselho, que faz a política dos investimentos, e é claro, né, não poderia deixar de ter a diretoria executiva, que faz toda o dia a dia hoje do Fundo Amanhã, é onde que eu, onde que o Guilherme está, onde que os projetos estão. Hoje a nossa diretoria executiva ela é dividida em 4 grandes áreas. Nós temos a diretoria de projetos, que aqui o Guilherme representa como diretor, nós temos uma diretoria de marketing, uma diretoria financeira e uma diretoria também de captação. Todas elas olhando ou para o desenvolvimento dos projetos, para também mostrar que esses projetos estão ativos, ou mesmo para fazer a captação. E um ponto importante que é necessário, especialmente para mostrar para esses, né, possíveis doadores, é ter, além de toda a governança, é tu também ter um corpo de organizações que mostrem efetivamente que esses recursos eles estão sendo colocados nos corretos projetos, nas corretas atividades que a gente está fazendo. E como a gente faz isso? Como vocês estão vendo ali, nós temos desde uma gestora de recursos, um jurídico também é necessário, um contábil e, especialmente, uma auditoria. Por que da auditoria? Para mostrar lá no final de que todos aqueles recursos que foram colocados durante o ano vigente ou durante o período do ano vigente realmente foram alocados de forma correta nos projetos que o conselho deliberou, certo? Um ponto importante, mas a gente precisa contratar isso, vai ser muito caro. Não, hoje, inclusive, parte dos que a gente está trabalhando aqui, dessas organizações, elas atuam de forma indireta, ou seja, elas não cobram necessariamente de nós. Isso é um ponto interessante também da gente destacar. O fundo, claro que recursos são necessários, mas às vezes a gente pode trabalhar também de uma forma de a empresa ela pode não te dar um recurso direto, mas ela pode trabalhar a parte contábil contigo, ela pode também te auxiliar com a parte da auditoria financeira, e isso é bastante importante no momento em que, quando você está construindo um fundo, normalmente nos primeiros momentos você não vai ter um recurso muito grande para poder destacar, e ao mesmo tempo esse recurso seria, né, no caso, melhor investido nos programas, nas bolsas, para que realmente mostre que aquele fundo ele está indo para a entidade fim, certo?
E como o Guilherme bem comentou, o nosso modelo atual de atividade, a gente trabalha com o endowment, ou seja, com o fundo perpétuo, que são as doações recorrentes e pontuais, onde que a gente utiliza os rendimentos dos investimentos para trabalhar os projetos, mas a gente entendeu que a realidade brasileira, ela não consegue hoje comportar isso 100%. E para que a gente conseguisse trabalhar e mostrar, né, que esses projetos eles estão andando, que a gente tem um número de projetos, a gente trabalhou com o modelo híbrido, onde que nós temos ainda o endowment, com essa parte do fundo perpétuo, mas nós temos também projetos específicos que recebem recursos específicos, parte desse recurso é transferido para o endowment, mas o restante ele é trabalhado, executado dentro dos projetos. E a gente tem os projetos prioritários e aqueles projetos recorrentes. Então a gente divide a doação nesses dois modelos, nesse entendimento de trazer os benefícios de uma forma mais rápida aos envolvidos, em especial, né, os alunos que a gente está trabalhando aqui dentro do Fundo Amanhã, e ao mesmo tempo a gente compõe o nosso fundo perpétuo para que isso, em um futuro, ele consiga também se manter automaticamente, certo? Em relação aos projetos, a gente também divide, e nós precisamos de um corpo hoje, trabalhamos com esse corpo justamente para que consiga manter, porque não é somente receber a doação, mas como organizar esse projeto. E hoje a gente organiza os projetos em dois grandes projetos. Nós temos aqui o nosso chamado EA Carreiras, certo? Que é o nosso projeto de carreiras em si, onde que a gente trabalha toda a parte de mentorias, e nós temos os projetos das bolsas, como vocês veem abaixo, a Bolsa de Iniciação Empreendedora, os nossos programas Pertencer e Amanhã Tech, que são de inclusão para áreas específicas, o Pertencer, né, para pretos, pardos e indígenas, a URGS, e a Amanhã Tech, que é para a área de ciência da engenharia e da computação. Então, todos esses programas, eles estão hoje sendo trabalhados na EA Carreiras, que é essa parte de atividades voltadas ao mercado, a dar consultorias, mentorias para os alunos, oferecer, no caso. E nós temos, por fim, o BA, que hoje é o nosso projeto voltado à área de Data Science, onde que a gente também tem outros subprojetos onde que ele atua, nesse caso voltados totalmente à área de Data Science, a residência, o programa Data Insight e também o nosso Bootcamp, que a gente visa oferecer a esses alunos um pouco do conhecimento primário para que eles também consigam se desenvolver hoje dentro da comunidade acadêmica da URGS. Então, a gente busca trazer, criar o interesse desses alunos, ao mesmo tempo em que fazer um pré-desenvolvimento deles e integrá-los à comunidade acadêmica. Isso é um ponto muito importante. O Fundo Amanhã, ao mesmo tempo em que ele tem seus projetos, eles têm que estar muito próximos dos alunos e especialmente dos professores e da comunidade acadêmica administrativa da universidade, para que as atividades que estão sendo realizadas no fundo, elas venham a se integrar às atividades da universidade. A gente não é uma universidade separada. Não, a gente trabalha para que tudo aquilo que a universidade ela está fazendo, ela consiga alcançar um potencial muito maior através do fundo, através das doações e os projetos que esses fundos fazem. Então, um pouquinho disso, pessoal, eu agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês e ficamos aqui à disposição. Muito obrigado, Fabrício. E vou de imediato pedir para o Carlos Klein apresentar. Obrigado, Carlos. Bom dia a todos, então. Muito obrigado aí pelo convite, professor Marcelo, professor Hugo, professora Fernanda. Uma satisfação estar aqui com vocês. Só me organizar aqui. Acho que estamos bem, acho que vocês já estão me vendo aí. Então, como o professor Marcelo apresentou brevemente, sou Carlos Klein, sou sócio fundador da Venture Smart Capital. Então, somos uma aceleradora e investidora de startups. Sou egresso da URGS também, fiz economia no século passado, como eu brinco.
Depois fiz mestrado em administração também na escola de administração, então acompanho com muito carinho aí o projeto do Fundo da Manhã. E eu vou falar um pouquinho de como nós trabalhamos, né? A gente entende que o momento atual é super oportuno para apoiar ideias inovadoras, né? Existe toda uma transformação tecnológica acontecendo no mundo, uma transformação tecnológica que avança numa velocidade que muitas vezes temos dificuldade de acompanhar essas transformações, que proporcionam novas descobertas, né? O que a gente chama em algum momento de uma convergência tecnológica, ou seja, a soma de tecnologias, né, de áreas distintas que vão se encontrando em algumas aplicações e vão gerando situações antes que eram impossíveis de ser resolvidas, né, acabam sendo possíveis de serem resolvidas com novas alternativas, novas soluções e que trazem mais valor para o consumidor final, para o cliente, e inclusive na área da saúde, né, possibilitando que a gente consiga ter cuidado mais qualificado, diminuição de desperdício, acurácia, enfim, uma série de benefícios. Então, montamos esse negócio há 10 anos com vista a apoiar negócios de base digital e, ao longo da trajetória, fomos entendendo que, quando a gente está olhando para empreendimentos que estão bem no início, né, o mais importante é nós focarmos no apoio aos empreendedores, tá? Porque a empresa, normalmente, né, o projeto tem um histórico muito pequeno, né, então nós não temos números para analisar o passado e poder entender o que fez, a gente tem as realizações que as pessoas fizeram individualmente. Então, por isso que nós damos ênfase para isso que está aí na tela, né, de que nós apoiamos empreendedores diferenciados e com brilho nos olhos. E por que a gente fala dessa questão do brilho nos olhos? Porque a gente entende que quando se está começando um empreendimento inovador, existem muitas barreiras que precisam ser transpostas, né? Mesmo quando a gente está começando qualquer tipo de negócio, existem inúmeras barreiras. E quando a gente está falando de um negócio inovador, o número de barreiras que precisam ser transpostas é muito maior. Então, só o brilho nos olhos, ou seja, quando a pessoa está conectada com aquilo que ela está fazendo, porque é um ideal, porque a pessoa acredita, né? Tem uma identificação maior do que simplesmente ganhar dinheiro ou ganhar vida, é que vai ter a energia suficiente para romper essas barreiras todas e transformar aquele sonho, aquele projeto, num negócio de fato e que vai poder ajudar e gerar valor para terceiros, né, que vão pagar por isso. Então, a gente acredita que, além de oferecermos dinheiro, né, é preciso oferecer, então, uma rede qualificada de investidores que possa dar apoio para esses negócios, né, o que a gente chama de smart money, por isso que voltando aqui. Então, esse é o que a gente chama de o ciclo de vida da startup, né, com esses 4 estágios básicos. Existem algumas definições que falam de 5 estágios, 6 estágios. Não é relevante para a nossa conversa no momento, né? Então, nós usamos esse aqui, que é mais simplificado, dos 4 estágios, e nós costumamos investir, então, em startups, somos especializados em investir em startups que estão nessas 2 fases, né, que a gente chama de validação e tração. Ou seja, nós costumamos investir em negócios, em projetos que já têm um produto, né, e o produto já é minimamente concebido e já é capaz de ser oferecido minimamente para alguns clientes para poder ter algum feedback e com esse feedback ser aperfeiçoado, né, e que ele seja levado à sua versão final.
né, nesse processo de desenvolvimento. Ou então, um projeto que já está finalizado, né, já foi validado e precisa ser construído, então, o processo de criar a estrutura de vendas, né? Como é que eu faço a distribuição desse produto e serviço para os clientes, que estão as fases de validação e tração. Então, nós somos especializados hoje em investir nessas etapas, que são etapas bem iniciais do processo de investimento em startups. Aqui uma outra visão do processo evolutivo da startup, o processo de evolução a partir dos investimentos, né? Então, eu sinalizo em verde as etapas nas quais nós nos envolvemos mais, né? Normalmente a gente diz que numa jornada de investimento, uma startup pode vir a participar de todas essas etapas, né? Recebendo ali no início recursos, né, dos 3 Fs em inglês, né, que é dos familiares, os amigos e os loucos, né, family, fools and friends, assim como a gente chama. Depois vem a categoria dos investidores anjos, né, que fazem alguns aportes individuais. E aí entram, então, as aceleradoras, né, que é o nosso papel, e os cheques que a gente chama de pré-semente, né, que são os negócios iniciais. Então, na prática, estamos falando, nós trabalhamos, né, com investimentos a partir de R$ 200.000 que são oferecidos para esses projetos, para essas startups, para que elas participem da sua jornada, para que elas possam desenvolver a sua jornada de desenvolvimento, né? Normalmente, estes cheques de investimento servem para uma jornada de 12, 18, 24 meses. É normalmente esse o horizonte de tempo que a gente imagina para passar por uma daquelas etapas, ou para finalizar essa etapa anterior da validação, né? Ou para finalizar essa etapa da tração. Obviamente que na tração, nós estamos falando então de cheques um pouco maiores, né? De 250 a R$ 1 milhão, porque obviamente a empresa já é maior e vai precisar consumir um pouco mais de recursos para transcorrer essa jornada. Uma observação, né, não quer dizer que toda startup precise passar por toda essa jornada, às vezes, né, pode pular alguma etapa, mas isso aqui é uma tentativa assim, de uma caracterização para poder mostrar como é que funciona e qual é a lógica disso. Bom, falando um pouquinho de quem somos, né? Então, começamos em janeiro de 2013, completamos 10 anos em janeiro passado, avaliamos mais de 10.000 startups e investimos um pouco mais de 90 startups. Hoje temos o nosso portfólio ativas 70 startups, então temos 8 saídas, como a gente diz, né? Que foram negócios que foram vendidos, e temos 15 negócios que, infelizmente, não existem mais, né? Ficaram pelo caminho, e isso faz parte do processo, né? Temos R$ 35 milhões já captados e investidos nas startups. Esses recursos foram viabilizados por uma rede de um pouco mais de 370 investidores, então pessoas físicas e jurídicas que investem com a gente. Para apoiar essas startups, temos uma rede de um pouco mais de 100 mentores e, como já tinha mencionado anteriormente, temos 8 exits, né, que a gente usa muito essa linguagem inglesa, porque essa indústria do venture capital é muito dominado pelos Estados Unidos. Estamos falando um pouquinho dos nossos exits, né, só para vocês entenderem, ao longo da nossa trajetória. Foram exits que aconteceram um pouco antes do tempo médio estimado, né? A gente investe com um horizonte de retorno de 7 a 10 anos, e esses exits que nós tivemos são o que a gente chama de early exits, ou seja, exits que aconteceram antes do tempo. A média do tempo das 8 saídas é de 2 anos e meio. No slide aqui vocês estão vendo apenas 7, porque tem uma das saídas que tem lá uma cláusula contratual que eu brinco que é o direito ao esquecimento, né, que a empresa lá não quer que seja mencionado o negócio deles, então por isso que não está aqui aparecendo o logotipo da empresa, as informações, mas enfim, faz parte, né, dos nossos 8 exits. Então foram 2 anos e meio de saída, e o retorno médio entre o valor investido e o valor que nós recebemos de volta foi 8 vezes o valor investido, né, que é mais ou menos dentro do padrão da indústria para este período de tempo. Bom, o que nós fazemos, né? A gente, além de oferecer o investimento, a gente oferece para as startups que nós investimos um processo de aceleração.
que ele dura em média 9 meses, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouco mais, dependendo da necessidade de cada uma das startups investidas. Elas participam, às vezes, de um processo conjunto, né, como tem um grupo de startups sendo aceleradas simultaneamente, mas, obviamente, o processo é personalizado para atender a necessidades específicas, né? Então, começa com assim, uma análise profunda das necessidades da startup e nós desenhando de que maneira podemos apoiar esses empreendimentos para que eles possam se desenvolver. Programa detalhado, né, de resolver os principais gaps que o negócio tem, né, durante essa jornada de aceleração. E depois, né, a gente passa para as etapas seguintes, que é conexões com o mercado, criação de oportunidades e apoio nas novas rodadas de captação de investimentos. Porque, como eu disse anteriormente, né, a gente faz um investimento com um horizonte de 18, 24 meses. Ao final desse período, para o negócio precisar continuar crescendo, ele vai precisar de novos investimentos, e esses investimentos, então, vão ajudar a próxima jornada, e a gente apoia, então, as nossas startups investidas para fazer essas novas rodadas de investimento. Além desse trabalho que nós fazemos com veículos próprios de investimento, nós administramos o investimento corporativo de 3 grandes grupos empresariais: a Panvel Farmácias, o Sicredi e o Mais a Educação, que é o que a gente chama de Corporate Venture as a Service, ou seja, nós ajudamos eles a prospectarem startups para serem investidas e ajudamos no processo de seleção, no processo de investimento e depois no processo de acompanhamento dessas startups. Também temos uma plataforma de equity crowdfunding, que é uma outra modalidade de investimento de startups que permite criar uma rede de investidores com cheques menores, né, que complementam as rodadas de investimento. O que nós buscamos, né, basicamente? E aí à direita nós estamos vendo esse QR Code que dá acesso à página de inscrição. Quem tiver interesse, né, em receber um investimento nosso pode inscrever seu projeto ali. Buscamos basicamente uma equipe de empreendedores, dificilmente investimos em só um empreendedor, né? Gostamos de 2 ou 3, e ao menos deles um seja de dedicação exclusiva, integral ao projeto, e que um deles seja o técnico, né? Que domine a tecnologia do negócio. Normalmente investimos também em validação tração, eventualmente investimos em alguma coisa de ideação, mas é muito pouco comum. São negócios que precisam ser escaláveis, né, porque a gente tem um compromisso com os nossos investidores de multiplicar o capital investido por 10 vezes, como dos negócios que eu vou investir, né, no grupo de investidores, 30 e poucos por cento vão quebrar, os que vão ficar vivos precisam ter um retorno superior a isso, né? Em geral, a gente olha para negócios que têm um potencial de 30 vezes de multiplicação entre o momento que a gente investiu e o momento que a gente vai sair, em 7 a 10 anos, para poder pagar a conta do investimento para os investidores. E para isso, obviamente, precisam ter um mercado amplo, né? Como a gente diz, o teto tem que ser alto, né? Para que a empresa possa crescer e não bata no teto do mercado, né? Então, a gente sempre procura investir em negócios que trabalhem com mercados amplos. E, fundamentalmente, a gente gosta de investir naqueles negócios que a nossa rede de investidores pode apoiar, pode gerar diferença, pode gerar valor, né? Por isso o nome Smart Capital. Então, é isso. Fico à disposição, aí tem o QR Code que dá acesso aos meus contatos, meu LinkedIn, Instagram, meu WhatsApp, então fiquem à vontade para mandar uma mensagem, vai ser uma oportunidade de conversar com vocês, seja, né, interessados em receber investimento e também de pessoas interessadas em investir. Temos alguns médicos aí do Hospital de Clínicas que fazem parte da nossa rede de investidores. É isso, então, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Carlos. Certamente um número maior de médicos vai investir na Venture e acelerar nossas empresas aqui do hospital. Professor Jorge, por favor, a palavra é sua. Bom dia, doutor Marcelo, bom dia aos colegas da mesa, bom dia a todas e a todos. Queria agradecer a gentileza do convite, dizer que o nosso diretor Carlos Aragão está no Congresso de Matemática no exterior e pediu que eu representasse aqui nessa mesa. E vamos colocar aqui nossa apresentação. Entrou uma coisa errada aqui que houve.
Aqui, ok. Bom, o trabalho que a FINEP está desenvolvendo se baseia, em primeiro lugar, na portaria do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, essa 6998, que é de maio passado. Eu trouxe aqui, ela se define 4 eixos estruturantes para o trabalho, e eu procurei destacar os temas mais ligados à saúde. O primeiro eixo é esse de recuperação, expansão e consolidação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, e os pontos mais relacionados à saúde são esses aqui: desenvolvimento de tecnologias disruptivas e portadoras de futuro em distintas áreas, com destaque para as áreas de biotecnologia, nano e inteligência artificial, que são áreas que têm muita correlação com a área de saúde. E, além disso, o item 8º aqui, aproveitamento do potencial da biodiversidade nacional para o desenvolvimento sustentável do país. O segundo eixo é o eixo de reindustrialização em novas bases e apoio à inovação nas empresas. E aqui, ressaltar que a saúde está entre essas áreas prioritárias da estruturação e expansão de complexos industriais tecnológicos. Terceiro eixo, a ciência, tecnologia e inovação para programas e projetos estratégicos nacionais, e nós temos 2 eixos, um que atinge aí a questão do reator multipropósito brasileiro, que tem como objetivo a autonomia na produção de radioisótopos, e o outro eixo que prevê também a instalação do primeiro laboratório com nível de biossegurança 4 no país. E o quarto eixo é a ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento social, que tem repercussões grandes com aplicações para o SUS, especialmente aí na área da inteligência artificial, que pode potencializar muito a efetividade da atenção primária, mas também uma série de outras, né? Muito bem. A partir dessa definição geral dessa portaria do Ministério, foi discutido no Conselho Diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico o plano de investimentos para o triênio agora, 2023-25. E esse programa foi aprovado no final de junho, e eu queria trazer aqui as conclusões, né? O primeiro deles é o programa de infraestrutura, né, com investimento previsto nesse triênio de 3,6 bilhões. Isso inclui tanto os institutos científicos e tecnológicos, ICTs, né, tanto públicos quanto privados, mas também atinge startups e empresas também, né? Quer dizer, aqui eu queria ressaltar, quer dizer, esse plano de investimentos se refere aos investimentos não reembolsáveis, né? Existe um outro plano com os investimentos reembolsáveis. Eu trouxe aqui o não reembolsável, que pareceu que seria de maior interesse, e o tempo aqui é escasso, não quis estender demais o conjunto da apresentação. Então, essa parte de infraestrutura está previsto um total de 3,6 bilhões nesse triênio. Depois temos o Mais Inovação, também 3,6, aqui fundamentalmente para empresas, né, startups e outras empresas. Repare, aqui é não reembolsável, quer dizer, tem todo um outro programa de investimentos com crédito para empresas também, no mesmo valor do investimento não reembolsável, certo? O terceiro programa é o programa Conecta Brasil, Conecta Capacita, que é o programa de desenvolver a capacitação em internet, em informática, etc., de modo que possa produzir uma capacitação digital. Estão previstos 500 milhões. O Programa para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, também 500 milhões no triênio. A parte de recuperação de cientistas, né, que estão no exterior, né? Aqui são 500 mil. Não, aqui eu fui para frente demais. Aqui está coberto pelo Zoom, está complicado, gente. Mas, se eu não me engano, é 1,5 bilhão,
não estou seguro aqui, mas do que eu me lembro, 1,5 bilhão para esse triênio, para esse projeto de retrazer os cientistas que foram para o exterior nesse período aí difícil anterior, recuperar eles aqui para as instituições brasileiras, tanto públicas quanto privadas, né? Então, tem financiamento tanto para trazer os cientistas, montagem de laboratórios e, eventualmente, subsídio a empresas que contratem cientistas que estão no exterior também. O sexto programa é esse programa Política com Ciência, um investimento de 250 milhões no triênio, que procura basear a política pública em basicamente evidências científicas. Esse é basicamente o critério central para esse programa. Temos a recuperação de acervos científicos, culturais e históricos, né? Também com 250 milhões no triênio. O programa de apoio a projetos estratégicos nacionais, como eu falei, pega o reator multipropósito, o laboratório com nível 4 de biossegurança e o satélite Ciber 6. Né? Promoção da autonomia tecnológica, são 500 milhões também, na área da defesa, né? Porque nessa área de defesa muitas coisas são muito difíceis de importar do exterior, existem muitas restrições, então existe todo um programa específico para conseguir enfrentar essas restrições com a produção de ciência nacional nessa área de defesa também. E, por último, a segurança alimentar, são mais 500 milhões, aí trabalhando junto com a Embrapa e com uma série de outras instituições. Bom, qual é a situação desses programas aqui? Quer dizer, está se elaborando um termo de referência apenas para cada um desses 10 programas. A ideia está sendo que isso esteja concluído e aprovado no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ainda no mês de setembro, né? De modo que a gente possa, em seguida, começar a se concentrar na elaboração dos editais que vão estar sendo chamados, das chamadas públicas que vão estar sendo chamadas em cada um desses programas, né? A ideia é que esses termos de referência já definam quais editais vão ser feitos, quanto vai ser o montante que vai estar atribuído a cada edital, de modo que a partir do final de setembro agora a gente vai estar se concentrando em elaborar os editais e começar a emiti-los já o mais rápido possível, para que a gente possa começar o ano de 2024 já com a coisa a todo vapor, né? Esse é o espírito em relação a essas questões todas. Para situar um pouco a situação para vocês, eu trouxe aqui também um pouco todo o debate que foi travado na sociedade, também no Congresso Nacional, sobre o contingenciamento de verbas do FNDCT, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Nós tivemos uma resistência bastante grande, tanto dos congressistas quanto da sociedade, dos cientistas, das diversas instituições da sociedade civil, Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, da Academia Brasileira de Ciência e tudo mais, no sentido de romper com o contingenciamento das verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Foi aprovada uma lei complementar no iniciozinho de 2021, sancionada em 12 de janeiro de 2021, mas exatamente o artigo que proibia o contingenciamento foi vetado. Esse artigo que está citado aqui na tela, né? É vedada a alocação orçamentária dos valores provenientes de fontes vinculadas ao FNDC tem reserva de contingência de natureza primária e financeira. Esse artigo foi vetado, o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional em março de 21. Então, em princípio, uma lei complementar proibia qualquer contingenciamento do Fundo Nacional. No entanto, se continuou tentando fazer o contingenciamento novamente. Então, a primeira tentativa foi um projeto de lei em julho de 21, mas que o Congresso não aprovou, mas se conseguiu aprovar em outubro de 21 a Lei 14.212, que restabeleceu a reserva de contingência apenas para o ano de 21. Né? Ou seja, a partir de 22 não haveria, em função da lei complementar aprovada no início de 21, não haveria mais contingenciamento do
FNDCT. Aí o que ocorre? Durante, portanto, todo o primeiro semestre de 22, o Ministério e a FINEP trabalhou com a ideia que não haveria contingenciamento no ano de 22. Aprovou uma série de projetos, perspectivas, etc. No entanto, quando chegou no final de agosto de 22, foi feita uma medida provisória restabelecendo o contingenciamento das verbas do fundo até o ano de 2027, né, de 22 até 27. Né? Isso gerou uma confusão muito grande, porque existia uma quantidade enorme de projetos aprovados, tanto de ICTs, né, Institutos de Ciência e Tecnologia, quanto de empresas, e que não tinha verba, concretamente. Essa era a situação. A opção que se teve nesse ano já, com o novo governo, foi deixar essa medida provisória caducar no Congresso Nacional. Ela perdeu validade, portanto, em fevereiro desse ano agora, e, em seguida, foi feita a reposição com a Lei 14.577 do conjunto das verbas do FNDCT. Então, ele teve essa suplementação de 4,18 bilhões e atingiu o patamar de 9,96 bilhões, praticamente 10 bilhões nesse ano de 23. Né? Só que existia todo um passivo do ano anterior, de anos anteriores, não era só de 22, né? Porque, para terem uma ideia, o fundo, durante os 3 primeiros anos do governo anterior, foi na ordem de 1 bilhão apenas, o total do fundo. Né? No ano eleitoral, ele subiu para 2,8 bilhões. E esse ano ele está em praticamente 10, né? Já com a nova perspectiva de respeito à ciência, de valorização da pesquisa científica. A execução nesse ano de 23 vai ser basicamente desses projetos aprovados nos anos anteriores e alguma coisa de novos editais que foram soltados esse ano, mas que foram editais ainda elaborados no ano anterior também. Né? E a ideia é que para o ano de 24, aí sim tenhamos um conjunto de novos editais que devem estar saindo a partir aí de outubro, para execução com a verba do ano que vem, né? Do ano de 2024 e posteriormente 2025. Quer dizer, vai ter um conjunto de verbas bastante expressivo, talvez como nunca antes na perspectiva da pesquisa científica aqui no Brasil. Vai se ter um triênio aí com um apoio de verbas bastante substancial e, além disso, com um crédito também bastante substancial para as empresas que tiverem interesse em desenvolver atividade de inovação. Então, seriam basicamente esses dados que eu estava querendo trazer aqui para o conjunto da comunidade científica aqui do HCPA e para a nossa mesa aqui, para o nosso debate. Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu vou iniciar a rodada de perguntas e já de pronto questiono a questão o professor Jorge sobre esse ponto fundamental do financiamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Nos últimos 15, 10 anos, o governo gastou basicamente 50% do que foi orçado para o fundo, né, que era em torno de 36 a 40 bilhões em ciência e tecnologia, e gastou a metade disso. Isso fundamentalmente por contingenciamento e insegurança jurídica na manutenção do fundo. A minha pergunta para o senhor é como nós poderemos projetar a longo prazo, né, a manutenção do fundo e também o aumento da quantidade de recursos que o fundo apresentará para a comunidade científica e tecnológica no Brasil. A lei que proíbe o contingenciamento está inteiramente válida, né? E a suplementação de verba para o ano de 23, na medida em que o orçamento aprovado no governo passado para esse ano não previa os 10 bilhões para o fundo, né? Também foi aprovado e foi corrigido isso, né? Além disso, na parte do orçamento reembolsável, ou seja, de crédito, foi colocado como taxa básica a TR, em vez da TJLP, que isso fez uma redução da taxa que é cobrada de 7,6% ou 7,8%, uma coisa assim, para 2%. Né? E mais o spread da FINEP, isso faz com que os empréstimos sejam feitos a uma base de 5% ao ano, aproximadamente. Né?
que é uma taxa bastante atrativa, porque uma das formas, inclusive, que existia de não gastar o FNDCT era colocar uma parcela importante dele como reembolsável e colocar uma taxa de juros proibitiva que fazia com que ninguém se interessasse. E chegar lá no final do ano, o dinheiro era repassado para o Tesouro de volta, né? Então, isso acabou também. Quer dizer, agora nós temos uma taxa de juro que está gerando um grande interesse, já tem mais de 3 bilhões de financiamento de crédito desse ano, né? E acreditamos que até o final do ano os 5 bilhões previstos para o reembolsável vão estar plenamente cumpridos, né? E em relação ao não reembolsável também, a ideia nossa é que todo o conjunto da verba que está disponível vai ser disponibilizada para as instituições de ciência e tecnologia e para as empresas, Ótimo. startups também, toda a parte de financiamento, parques tecnológicos, tudo isso está incluído no financiamento não reembolsável. Certamente a gente vive um outro momento, né? E penso que temos que reviver, retomar, né, os laboratórios e as inteligências que foram perdidas ao longo desses últimos anos. No entanto, nada nos protege de um decreto de lei, de um decreto ou mesmo de uma medida provisória que novamente haja contenção desses recursos nos fundos, né, professor? Bom, a rigor, a definição do não contingenciamento foi feita uma lei complementar, Uhum. que juridicamente, inclusive, não poderia ser modificada por uma medida provisória. Já foi um atropelo jurídico ter feito isso na gestão anterior, né? E, no momento atual, não existe o menor interesse em fazer contingenciamento. Pelo contrário, o que o governo fez foi procurar se esforçar ao máximo para rapidamente garantir que os recursos estivessem disponíveis para utilização já no ano de 23, né? Tanto que foi aprovado, ainda no mês de abril, esse projeto de lei, fazendo a reposição das verbas, a complementação dos 4,18 bilhões, e foi aprovado também em outro projeto de lei a taxa de juro referencial, a TR, como o critério para os empréstimos. Então, Ótimo. acreditamos que isso aí é uma coisa superada. Estamos com a previsão, inclusive, esse ano foram 10 bilhões para o fundo. Está-se com a perspectiva de ter um crescimento de 30% para o ano de 24. Então, é possível que a gente chegue perto aí dos 13 bilhões para o ano que vem. É. O passivo era em torno de 26 bilhões, né, até 2027, né? Quer dizer que certamente eles vão chegar a cobrir esse passivo até 2027, se continuar nesse passo. Que bom. Eu vou uma pergunta para o Carlos, dos nossos starts aqui, das nossas startups. Quais são os critérios que uma aceleradora utiliza para investir em startups ou incubadas ou pré-incubadas? Qual é o olhar de vocês? Quais são os critérios que digam, olha, eu vou nessa aqui, que essa vai dar certo, aquelas lá não vou botar dinheiro, que não vai? Qual é esse toque, esse brilho no olho? Eu tenho o nome de quem fez a pergunta? Bom, se não tem, genérico. Tá. Genérica. Tá bom. Obrigado pela oportunidade aí. Então, para explicar, né, eu vou falar um pouquinho do nosso caso específico, né, porque eu acho que cada aceleradora tem sua tese de investimento. Nós trabalhamos com um modelo de veículos de investimento. Então, eu monto grupos de investidores e o nosso modelo de investimento em investidores é de alto envolvimento. Então, os investidores participam do processo de decisão daquele veículo. Eles ajudam a entregar o smart money, né, as relações, a fazer as mentorias, depois viram, quem quiser, né, participar como conselheiros consultivos das startups, depois que elas terminam o processo de aceleração. Então, é um processo de alto envolvimento. Por que eu estou contando isso? Porque o processo de decisão de investimento é tomado, é um processo com várias etapas, onde nós apresentamos para o grupo de investidores as nossas sugestões de investimentos que são aderentes à tese que foi estabelecida lá no início, e o conjunto de investidores toma a decisão de investir e faz isso através de um comitê de investimentos. Então, cada veículo tem sua tese, tem seu grupo e toma uma decisão de investimentos a partir das oportunidades que estão na mesa naquele momento. A gente normalmente leva
de 7 a 12 oportunidades de investimento para que o grupo possa escolher uma, duas ou três oportunidades de investimento. E isso vai mudando ao longo do tempo, à medida que o grupo vai investindo. Normalmente a gente monta um grupo para investir num número aproximado de 20 startups que formam um conjunto de um portfólio, né, para diminuir o risco dos investimentos para o investidor. E nós já tivemos casos, né, tem uma startup muito bacana da área da saúde, chama BioSense, que é uma startup que faz diagnóstico de sangue usando uma lâmina de grafeno, então usa uma quantidade de sangue muito pequena e a velocidade do diagnóstico é muito maior. O primeiro teste deles é fazer o exame de protombina reduzir de 4 horas para 5 minutos, esse é o desafio. E é uma startup que a gente normalmente não investiria, porque quando nós investimos nela, ela estava num estágio mais de ideação, ainda não tinha protótipo, né, não estava em validação, e também é uma startup de hardware, tem um grande investimento por trás. Mas o grupo de investidores entendeu que naquele momento fazia sentido investir, porque a gente já tinha investido em 15 ou 16 startups, todas eram dentro dessa caixinha das startups de base digital e tudo mais. Gostaram muito do time de empreendedores, então um engenheiro eletrônico que trabalha numa fabricante de chips, então um cara que tinha um conhecimento muito grande da parte tecnológica de eletrônica, né, e materiais, e uma biomédica, né, então que tinha mestrado, doutorado, pós-doutorado, então a gente achou que era um time muito complementar, super dedicado, e acho que fazia sentido investir em alguma coisa diferente da essência da tese, para diversificar, né, e criar um potencial de valorização para o grupo. Então, estou tentando com isso dar um exemplo de que não tem uma regra, né? Tem que tentar, tem que conhecer quem são os investidores, mas eu gosto de dizer assim, para a startup, né, uma boa startup vai escolher quem vai investir nela, porque ela vai apresentar a sua proposta para 2, 3 grupos de investidores que têm teses que aderem, e ela vai, no final das contas, se ela fez um bom tema de casa, né, tem um produto que está no caminho, se ela conversou com os investidores certos, ela vai poder escolher. E essa é a melhor situação, escolher aquele dinheiro que não só é dinheiro, mas que também vem junto um pacote de apoio, porque precisa de ajuda, né, e eu vou escolher aqueles investidores que eu acredito que vão me ajudar mais. Tá fechado o teu microfone. Muito bom, Carlos, excelente. Então, os startups que estão assistindo, que se preparem, então, né? Boa apresentação, bons produtos e a resolução de problemas adequados. É muito mais trabalho, evidentemente, das startups, né, buscarem competência para acessar novos fundos de financiamento. Bom, agora, em relação ao Fundo da Manhã, tem algumas perguntas, assim, o pessoal gostou muito da apresentação de vocês, e uma das coisas que chama atenção no portfólio de investimentos de vocês é o grande compromisso com o investimento em inteligência, em pessoas, né? E eu gostaria que vocês voltassem a esse tema novamente. Nós temos uma realidade bastante distinta, nós temos grandes financiamentos em hardware, em tecnologias duras ou investimentos duros, né? Capital, custeio, reagentes, maquinário, mas hoje em dia, e isso é patente, uma dificuldade enorme de investirmos em pessoas, o número de bolsas de pós-doc, doutorado, enfim, houve uma queda substancial desses financiamentos e, de repente, vem, né, o Fundo da Manhã e tem um portfólio focado na inteligência, em inteligência, e como vocês enfrentam ou se posicionaram dentro dessa perspectiva? Obrigado, professor Marcelo, pela pergunta. Acho que vai muito ao encontro, né, das apresentações dos colegas também, da necessidade, nesse perspectiva, né, nesse cenário, de estarmos focados numa economia do conhecimento, toda a questão da tecnologia, né, apesar de facilitar, automatizar e dar muitas possibilidades, né, o que faz a diferença, né, olhando uma perspectiva aqui, são as pessoas e como que a gente consegue preparar elas melhor, né, seja, né, para o mercado, né, privado, seja para estar atuando dentro das universidades, né, enfim, assumindo, né, posições aí de destaque e relevância. A gente
entende muito que a universidade tem esse papel muito a contribuir. Aqui a nossa iniciativa muito vem no sentido de complementar aquilo que a universidade já tem, por isso o foco não tanto, né, em investimentos em infraestrutura, porque a gente entende que isso, né, de alguma forma já está suprido em alguns aspectos, né, que a gente pode contribuir sim, mas obviamente a questão, né, por ter um grande número, né, ser um celeiro de talentos e pessoas que têm motivações e têm, obviamente, desafios diversos aí com diversas políticas, né, que a gente entende para contribuir e gerar novas oportunidades, né? Eu acho que, falando mais especificamente das universidades, né, às vezes a gente visualiza daí, né, acho que até algumas trocas que a gente teve, né, com outros empreendedores, outras pessoas, né, que visualizam que a universidade tem esse potencial de contribuição, muitas vezes não está muito próximo ao mercado, não tem alguns mecanismos que podem facilitar, e a gente vem muito nesse sentido de complementar e criar novas oportunidades, porque a gente acredita muito nesse processo, né, de trazer pessoas que também possam contribuir, um senso de pertencimento, de retribuição, para fomentar, né, todo esse desenvolvimento dentro, né, das universidades e culminar isso para um desenvolvimento da sociedade como um todo. Uma outra questão que me parece importante, né, na Lei 13.800 de 2019, que foi sancionada no ano passado, um dos artigos vetados foi a possibilidade de doação de pessoa física para os fundos, né, que seria realmente uma medida extremamente estratégica e importante para isso. Existe um projeto de lei, né, que está sendo levado agora não sei se pela Câmara ou pelo Senado, no sentido de retomar essa possibilidade, né? Essas doações seriam através do imposto de renda, que só pode ser destinado a 3 tipos de fundos, que é o da infância, dos idosos e de fundos culturais, mas de ciência e tecnologia isso foi vetado. Nesse sentido, existe algum trabalho do fundo de vocês, no sentido de também estar participando desse debate nacional na busca dessa conquista que é a participação do indivíduo, da pessoa física na doação de recursos e com benefícios fiscais, evidentemente, para os fundos de pesquisa de ciência e tecnologia. E aí eu abro a discussão, né? O professor Jorge também, se quiser falar, o Carlos também. Não, sim, professor Marcelo, a gente, né, obviamente, a gente entende que esse movimento que a gente está fazendo do fundo e os outros fundos patrimoniais que surgiram é um processo, assim, de mudança cultural, porque vejo, né, até antes mesmo, né, dos incentivos fiscais, tributários, a necessidade de uma mudança da cultura de doação, essa questão de senso de retribuição, de pertencimento, que precisa ser trabalhado, e acredito que, aos poucos, com essa iniciativa surgindo, isso começa a acontecer. Em relação à questão, né, desse movimento, assim, né, de estar contribuindo, né, existe, né, grupos, né, dos fundos patrimoniais, existe, né, o IDES, né, que é uma das organizações que também faz alguns relatórios, enfim, faz algumas questões que têm discutido isso junto, né, às instâncias, né, da esfera política, né, e executiva, e nós entendemos que, com certeza, né, tendo incentivos, né, principalmente para área de ciência, tecnologia, né, educação, né, vai fomentar, né, ou vai propiciar que mais pessoas possam estar fazendo as doações, mas a gente sempre olha muito mais para um lado que, né, necessita ter uma governança, né, bem robusta, para que tu mostre também todo um processo aí de transparência, utilização desses recursos para que possa captar, né, e de fato, né, incentivar, né, esses recursos que não dependam, né, ou sejam somente, né, iniciados a partir, né, de incentivos tributários, enfim, fiscais. Então, é um pouco que a gente tem trabalhado e olhado aqui. Uma pergunta geral agora, levando em consideração o cenário internacional,
os modelos de desenvolvimento dos países mais ponta na área de ciência e tecnologia, Estados Unidos e China, por exemplo, têm modelos muito semelhantes de desenvolvimento tecnológico, né? Ambos investiram pesadamente em defesa, nos exércitos, né? E, por exemplo, a China hoje, o exército chinês é proprietário de 80% das empresas estatais na China. E, em termos de startups, nesse último ano houve um aporte de 200 bilhões de dólares do governo chinês só em startups. E os Estados Unidos, não preciso nem discutir. A minha pergunta é assim, como a gente, em termos de política de ciência e tecnologia no país, pode cobrir esse gap, que é um gap, além de financeiro, ele é um gap de inteligência também. Quantos anos de investimento pesado nós teremos que fornecer para nós chegarmos a competir com esses países de ponta? Professor Jorge, o que o senhor acha disso? Olha, eu diria o seguinte: a primeira questão é valorizar a ciência. Isso eu acho que está sendo feito, certo? Quer dizer, não se pode acreditar que se vai chegar à solução para determinados problemas a partir de achar determinada coisa. É necessário ter uma base científica para enfrentar os problemas, né? E a gente viu como isso foi uma dificuldade muito grande, especialmente durante a pandemia. Nós vimos aí um conjunto de soluções não científicas que trouxeram muitos problemas. O Brasil teve um dos piores desempenhos no enfrentamento da pandemia do mundo, né? Várias mortes, principalmente em Manaus, né, professor? Pois é. Se for pegar o índice de mortalidade do Brasil, é um dos mais altos do mundo, né? Muito acima da média mundial, 4 vezes maior. Então, a primeira coisa é essa. Segundo, é a gente não ficar se sentindo sem capacidade de enfrentar os desafios. Eu queria citar, inclusive, o exemplo da Índia, que é um país também bastante pobre, embora tenha um PIB maior que o nosso, inclusive, mas a renda média do país é bastante baixa ainda, menor do que a nossa, né? E, no entanto, conseguiu ter um desenvolvimento científico bastante significativo, né? E que não me parece, inclusive, que não se deu fundamentalmente no setor militar, né? Vocês vejam que eles colocaram agora um foguete na Lua, né? Tem um conjunto de produções, inclusive na área de saúde, de insumos farmacêuticos ativos bastante significativo, né? Conseguem ter uma produção própria de um conjunto de áreas muito expressivo, né? E a Índia, inclusive, tem tido um crescimento do PIB bastante significativo também, né? Então, me parece que a questão-chave é entender bem a importância dessa questão para o desenvolvimento do país, né? E acredito que está se fazendo o possível dentro da situação ainda de limitações orçamentárias e um Congresso complicado para se conseguir aprovar o conjunto das coisas que são necessárias, mas objetivamente tem se conseguido um conjunto de recursos para a área de ciência e tecnologia muito maior do que o que era utilizado anteriormente. Quer dizer, estamos vivendo os primeiros momentos, me parece, de um salto de qualidade nessa área. Isso vai colocar seguramente novos desafios também, né? Porque nessa área, cada vez que você avança alguma coisa, se descortinam novos horizontes e nós vamos ter de estar travando, inclusive, o debate com o conjunto da sociedade para que os recursos que forem necessários para essa área possam ser efetivamente alocados e se possa fazer a progressão que é necessário, muito provavelmente, fazer em termos de recursos para a área de ciência e tecnologia. Agora, o primeiro passo, que é esse de conseguir aproveitar bem os recursos que estão disponíveis no momento atual, é onde a gente está concentrado no momento. O primeiro passo é esse. E seguramente vão estar colocados novos desafios em seguida, que a gente vai ter que estar debatendo com toda a área científica como enfrentar da melhor maneira. Eu já repasso a pergunta para o Carlos: como o setor privado e os investidores se comportam diante dessa retomada, por exemplo,
né, puxado pelo Estado, né, pelas agências nacionais. Qual é a perspectiva de investimento e como pode ou podem, né, avançar, né, no financiamento de novas empresas, principalmente startups? Obrigado pela pergunta, Marcelo. E acho que quando a gente está falando de desenvolvimento tecnológico, a gente necessariamente está falando de investimentos. E, só que a gente precisa entender que, do ponto de vista privado, né, também público, imagino que deva ter isso, mas eu vou falar da posição onde a gente conhece mais, né, do ponto de vista privado, a gente sempre, como está usando recursos de terceiros, quando a gente vende a ideia do investimento, a gente vende uma tese. E uma tese normalmente trata de sobre o que nós vamos investir, né? Por que isso é uma oportunidade de investimento, em que tipo de negócio a gente vai investir e como é que a gente sai desse negócio depois. Então, no Brasil, nós tivemos nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, né? Começou lá em 99, uma das primeiras iniciativas que a gente teve no Brasil de Venture Capital foi casualmente um fundo que a CRP organizou aqui no Rio Grande do Sul, o Sebrae do Rio Grande do Sul foi investidor, o BNDES foi o primeiro fundo de venture capital que o BNDES investiu e também o Bitfunim. E eu tive o prazer de participar como membro do comitê de investimentos desse fundo em 2001, como diretor do Sebrae. Então, essa indústria amadureceu muito e acho que hoje a gente tem muitas alternativas de investimento para startups, muito mais nos estágios a partir da série A, quando nós estamos falando de fundo de investimento em participação, de FIPS, né, que fazem cheques a partir de 5 milhões de reais em geral, tem um ou outro fundo que fazem cheques menores, mas a gente ainda tem um gap de investimentos nessa fase que a gente chama do early stage, né, para startups digitais. Quando a gente sai do mundo das startups digitais, a gente vai para um mundo de um pouco mais de hardware, ou um mundo de base tecnológica, de biotecnologia, como seria as ciências da vida, a gente tem muito menos opções. Né? E eu acho que aí tem um grande caminho a ser traçado, porque como o objeto a ser investido é diferente, as empresas de base tecnológica, né, de base biológica da ciência da vida, têm um ciclo de vida diferente das startups digitais, tem uma necessidade de investimento de capital diferente, como tu mencionaste lá no início, né? No início não, mas em algum momento da nossa fala aqui, a gente precisa construir teses para isso, e a gente precisa ter investidores dispostos a correr esse risco e mais pessoas que entendam como é que esses negócios funcionam. Eu acho que a gente ainda está muito no início disso, né? E esse buraco, né, lá do early stage continua existindo e ele é grande. Eu vejo assim, a gente tem nas universidades aqui do sul do Brasil, hoje eu estou em Curitiba, no Paraná, então aqui tanto a PUC do Paraná quanto a Federal do Paraná são muito fortes nessa área da ciência da vida, né? Estão construindo um hub bacana aqui. Nós temos em Porto Alegre também um centro super relevante de universidades, né? Com uma produção científica na área da ciência da vida enorme, mas a gente tem uma dificuldade de transformar isso em riqueza, né? Em novos negócios, em prosperidade para as pessoas como um todo. Isso se deve ao fato de mecanismos ineficientes de financiamento dessas atividades, né? Seja no sentido de amadurecer as ideias lá no nascedouro delas, né, e subir a régua de elas chegarem um pouco mais maduras, e seja também na construção de veículos de investimento capazes de investir. Nós temos tentado, através dos nossos veículos, com essas teses digitais, fazer algumas apostas em negócios que nos parecem que fazem sentido, para conhecer um pouco mais desse mercado e olhando para construir uma tese específica para investir em negócios dessa área, que eu entendo que é uma grande área de oportunidade para nós aqui do sul do Brasil, em função de toda essa base de conhecimento que a gente gerou. E se a gente não conseguir construir essa ponte que a gente precisa construir, no longo prazo a gente não vai ter recursos suficientes para retroalimentar esse sistema, né? Esse aqui é o meu receio, assim, né? Então, eu acho, te dou os parabéns aqui pela iniciativa da gente fazer esse painel, né, e ter esse espaço para fazer esse debate. Também os parabéns para vocês por terem liderado esse projeto do Parque Tecnológico da Saúde aí junto ao Hospital de Clínicas, que eu acho que é uma iniciativa super importante, complementar, e sabe que a gente está apoiando isso desde o início, né? Somos apoiadores da iniciativa, queremos estar juntos com vocês, né? Temos ainda um pouco para contribuir, mas queremos estar olhando, aprendendo juntos, porque eu acho que tem muitas oportunidades e a gente precisa olhar com muito carinho, né? Esse é um bebê que a gente precisa cuidar com muito carinho, porque senão ele facilmente
né, não sobreviverá, infelizmente. Exatamente, Carlos, né? Esse vai ser um desafio a todos, a toda a comunidade ligada à ciência e tecnologia no Brasil, porque a dimensão e impacto do parque que nós estamos construindo aqui não é paroquial, né? Ele tem um compromisso com o Brasil e tem um compromisso para além disso também, né? Com os próximos e com os distantes também. Por isso, todo esse empenho e investimento do Hospital de Clínicas e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul nesse parque. E nesse sentido, eu passo finalmente para o Fabrício e para o Guilherme, qual é a perspectiva de parceria que o Fundo do Amanhã vai ter conosco aqui no Hospital de Clínicas, nesse desafio da maturação e construção desse parque tecnológico voltado à saúde, né? Eu passei Desculpa, professor. Eu acho que, como o Guilherme muito bem comentou e como a gente vem conversando, os fundos, né, e o nosso fundo, ele tem essa proposta muito de introduzir essas pessoas também, né, nesse mundo. Então, hoje a gente já trabalha através, né, das propostas que a gente tem, mostrando para os alunos, incentivando-os a se conectar a esse mercado, né, a ir para o mercado, a inovar dentro do mercado. E o fundo patrimonial, ele tem uma característica muito grande de conseguir não somente trazer e criar o interesse, como a gente faz, mas também proporcionar a essas pessoas essa possibilidade. Porque a gente hoje tem vários alunos dentro da universidade, né, que eles têm interesse, têm projetos que são bastante legais e que de várias maneiras, né, inclusive poderiam ser incubados, mas que por N situações eles não conseguem. Muitos desses são jovens, perdão o barulho, muitos desses são jovens, né, que são egressos de rede pública, que vêm de famílias de baixa renda, mas que através dos nossos projetos, através das nossas bolsas, eles conseguem se desenvolver, eles conseguem permanecer dentro desses projetos. A gente viu, e não somente vê em números, mas também através das nossas entrevistas que a gente faz com esses jovens para as bolsas, o quanto eles se ressentem de realmente não poder continuar nesses projetos, porque eles precisam, né, ter recursos financeiros e eles não conseguem nesse primeiro momento. E a gente ajuda através das nossas bolsas com isso. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem muito conexão, mas não somente isso. E um ponto que a gente trabalha também é de poder integrar esses jovens ao mercado, poder desenvolver eles no mercado de várias maneiras possíveis. A gente trabalha também com projetos onde que a gente leva esses jovens a conhecer as empresas, a poder entender como essas empresas funcionam e fazer com que eles, de um modo simples, entendam o funcionamento e o dia a dia dessas startups, possam se integrar às startups, possam se integrar aos projetos de várias maneiras. E eu acredito também, para finalizar essa minha fala, que existe um ponto muito legal e interessante dos fundos, que é poder também trazer um pouco, aproximar um pouco pessoas que têm interesse em investir de alguma maneira, têm interesse não investir, eu acredito que a palavra mais correta é ajudar, auxiliar. Esses projetos, não somente o fundo, mas os projetos que estão também ao nosso lado, que são vários, e que a gente possa fazer essa conexão. Então, a gente trabalha, afinal, né, o nosso fundo patrimonial, assim como os demais fundos patrimoniais, quase todos os investidores são ex-alunos e que querem, de alguma forma, poder, né, dar aquilo que receberam muitos anos atrás, e, em especial, né, poder ajudar essa comunidade a florescer cada vez mais. Dito que só para adicionalmente aqui, professor Marcelo, só
que acredito também a questão, né, de ter eventos, né, enfim, proporcionar experiências, conectar, né, por meio, né, de competições, enfim, hackathons, né, palestras, workshops, né, para capacitar, acho que nessas diferentes áreas que a gente trouxe, e muito no sentido também, né, de como a gente está focando também nesses investimentos muito em pessoas, em desenvolvimento, capacitação, né, essa questão, né, de, primeiro, né, conseguir possibilitar dar um acesso, ter esses programas de permanência e conseguir, né, desenvolver, né, esses estudantes para estarem mais preparados aí para estar assumindo posições, seja, né, dentro das universidades, dos hospitais, né, no mercado, enfim, gerando patentes, inovações e contribuindo, né, para o cenário local, gaúcho, e nacional. Então, esse é um pouco da perspectiva e também, né, um pouco da nossa objetivo aqui mais específico também com a área da saúde, por a gente acreditar e por entender, né, que Porto Alegre, Rio Grande do Sul é um polo tanto de talentos, de formação, de excelência e que a gente pode contribuir de alguma forma nesse processo dentro do ecossistema. Bom, primeiro, uma pergunta aqui. Sim, o parque vai ser aqui no Hospital de Clínicas, aqui no prédio do CIT, no segundo andar. Logo, logo estará sendo inaugurado de maneira física, mas ele já está funcionando de maneira digital. E a incubadora faz parte do parque, nós já temos 15 pré-incubados, né, 10 incubados a partir de janeiro. E, mais uma vez, gostaria de agradecer a todos os convidados, professor Jorge, muito obrigado, Guilherme, Carlos, mais uma vez, grande parceiro. Não esquece de mandar o convite para a inauguração física. Pois é, não, vai ter convite e vai ter suco de uva, bastante. Tá bom. E, e o Fabrício também, muito obrigado por tudo. Foi uma excelente oportunidade de ouvir vocês e espero que as pessoas que a assistência também tenha retirado dessas falas inspiração e força para continuar investindo e trabalhando em ciência e tecnologia no Brasil. Muito obrigado a todos e nos vemos em breve. Muito obrigado e bom dia a Obrigado. todos. Bom dia. Obrigado, pessoal.